Oi, som. Muito bem, que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Nós estamos reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Como pastor, uma das minhas funções é orar por esta igreja, é refletir, é pensarmos sobre os caminhos do nosso futuro, sobre a comunidade que nós estamos construindo. E Deus me deu alguns dons, Deus me deu alguns presentes, e claro que eu também tenho muitos e muitos defeitos, mas uma das coisas que eu tenho na minha existência é memória. E todas as vezes que eu paro para pensar, eu tenho refletido na história que nós temos aqui construído juntos nessa igreja. Próximo mês eu completo com vocês já 4 anos. Como o tempo voa, como as coisas caminham rapidamente, e o meu coração sempre transborda de gratidão quando a gente tem percebido as famílias se envolvendo, as famílias crescendo, novos líderes participando, os jovens trabalhando para Deus. Nós podemos celebrar em Deus tudo aquilo que nós temos visto, temos vivido nesta igreja, nesta comunidade de fé. Somos perfeitos? Estamos longe disso, né? Eu, como pastor de vocês, sou perfeito? Talvez eu diria como Paulo, na sua intrepidez, Paulo diria que ele era o principal dos pecadores, o maior dos pecadores. E uma das coisas que eu tenho, assim, vou refrasear, uma das coisas que eu não tenho, como eu falei, Deus me deu alguns presentes, mas algumas coisas eu não tenho, e uma delas ela é muito cristalina na minha existência. A Carol, o Mateus e o Miguel, eles são testemunha disso. Eu não tenho muita paciência, né? Quem lida comigo no dia a dia sabe que paciência não é um dos meus fortes. Eu tenho lutado para amadurecer esse problema na minha vida pessoal, mas eu sempre fui alguém impaciente, sempre fui alguém ansioso, preocupado. Essa noite houve lá em casa uma queda de energia rápida, e aí quando os equipamentos se religaram, eu acordei 3 da manhã, perdi o sono, e aí quando eu perco o sono, começo a pensar na vida, nas coisas, pensei bastante na igreja, e uma das coisas que vem muito claramente à minha mente tem a ver com o sábado, tem a ver com o que nós fazemos aqui, e um pouquinho eu também vou conversar aqui na nossa mensagem. O que nós fazemos aqui aos sábados não é assistir uma programação. O que nós fazemos aqui aos sábados não é assistir um culto. Nós estamos, como povo, construindo uma comunidade, nós estamos construindo uma igreja, edificando uma igreja. Então, nós estamos participando, estamos realizando. Nós somos partes aqui, nesta igreja, nós não somos espectadores. Aqui todos juntos fazemos a adoração. Então, já falamos aos líderes em outras oportunidades, em nossa igreja, como nós somos uma igreja pequena, cada sábado, quando uma família falta, sentimos falta. Aquele espaço reservado àquela família fica vazio e nós sentimos falta. E nós queremos ter todos conosco, porque nós amamos as famílias de nossa igreja, nós queremos passar mais tempo juntos. Pense comigo, é apenas um sábado por semana, um dia por semana que é o sábado, são apenas 3 horas por semana, e portanto nós reconhecemos a importância desse momento, o momento da adoração comunitária. Como eu disse, a nossa igreja não é perfeita, eu não sou perfeito, e uma das críticas que eu ouço, que nós ouvimos em nossa igreja, é uma crítica que, na verdade, para mim, é um dos maiores elogios que alguém poderia fazer ou às minhas pregações, ou ao meu ministério, ou à nossa igreja. Uma das críticas que eu ouço muito, ou muito não, mas uma das críticas que eu já ouvi em nossa igreja é a seguinte: lá naquela igreja o pessoal só fala de amor, esse negócio de Romanos aí é só essa conversa de amor. Se isso era para ser uma crítica, saiba que é um maravilhoso de um elogio, porque a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Porque Deus é o quê? Deus, ele tem amor? Deus, ele é amor. Então, nós estamos conversando sobre a essência do próprio Deus. Porque eu gostaria de um sermão um pouco mais que chacoalhe a gente. Olha, eu não conheço ainda no meu ministério, já sou pastor há quase 20 anos, uma coisa que possa nos chacoalhar, nos constranger,
mexer conosco mais do que a graça de Deus. Então, nós somos uma igreja que buscamos pregar o Evangelho, buscamos pregar a Bíblia, e nós sim buscamos falar sobre o amor a cada sábado, a cada semana, porque não é nada a não ser o centro do Evangelho, o centro do cristianismo. Então, se um dia você ouvir alguém dizer assim, lá é aquele pessoal que prega o amor, é lá mesmo. Me lembro, eu estava no Brasil, 10 anos atrás, e eu fazia uma conversa, uma palestra sobre a graça de Deus. E eu vi que o irmão estava incomodado, André. E ele chegou assim e falou, pastor, que negócio é esse, pastor? Quer dizer então que é só a graça? É só a graça então? Acabou, é só a graça. E eu disse, é isso mesmo. Só a graça. É a graça. E Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta. É só a graça. É só o amor, é só o perdão. E quem diz isso no afã de diminuir o que estamos aqui vivendo, o que estamos aqui construindo, mas nós já passamos 29 sábados apenas em Romanos, e hoje será o 23º apenas em João. Então, não podemos ser acusados em nossa igreja de superficialidade, porque nós pregamos nessa igreja a palavra de Deus, e o centro da palavra de Deus é o amor. O André falou uma frase aqui há pouco, que é do pastor Bulhon. Eu me lembro que o pastor Bulhon sempre dizia, e eu ouvia desde criança, que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a gente. Então, me lembro também, quando eu era criança, eu ouvi uma música, Geraldo, que dizia assim, amor, 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 amor. Esse é o Evangelho em uma só palavra. Deus é amor. Então, o meu desejo pastoral para a nossa comunidade é que possamos continuar construindo uma comunidade baseada em amor, uma comunidade baseada no perdão, uma comunidade baseada na aceitação. Somos iguais, não somos iguais. Pensamos diferente, temos visões de vida, de mundo, de igreja diferente, temos gostos diferentes, mas existe algo que nos une. E esse algo é o Senhor Jesus e o amor que Ele tem por cada um de nós. Então eu louvo a Deus quando eu ouço alguém dizendo lá, esse pessoal só fala do amor. Amém por isso. Porque não há tema mais importante. Não há mensagem mais importante. Não há teologia mais profunda para aprendermos. Inclusive, quando Jesus dá o seu sermão profético, em Mateus 24:13, enumerando os sinais do fim do mundo, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, o amor de muitos se esfriará. Portanto, eu não consigo ver algo mais importante. Não consigo ver uma mensagem mais urgente. Eu diria a vocês até que talvez esta seja a nossa verdade presente como adventistas. Redescobrirmos a graça, redescobrirmos a vida pela fé, redescobrirmos a vida em amor, nós e o nosso Deus, nós e o nosso próximo. Abra sua Bíblia em João 15. João 15, vamos ler do verso 1 até o verso 9. João 15, a partir do verso 1 até o verso 9. E esse é um dos capítulos mais bonitos, mais profundos, mais importantes da Bíblia. E eu fiquei essa semana muito feliz enquanto eu preparava a mensagem. Eu fui tocado pessoalmente por esse texto, por essa palavra de Jesus. E eu espero que essa palavra também possa tocar você nesta manhã. João 15, verso 1. Palavras de Jesus. Diz assim a minha versão, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. Verso 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu... Olha aqui Jesus complicando de novo, né? Jesus falando de quê, Ellen? Que coisa difícil. Deixa eu fazer uma pergunta nesta manhã. Quero que você pense comigo, olhe para dentro de você e responda a si mesmo. Como é que está o teu coração nessa manhã? Como é que está a tua vida nessa manhã? Você está cansado de alguma coisa? Alguma coisa tem incomodado a sua vida, o seu dia a dia? Quais são as suas questões? Você tem conseguido encontrar verdadeiro descanso em Jesus? Nós vivemos em uma cultura da performance, a cultura da produtividade, ou seja, nós somos medidos, a régua da nossa sociedade nos mede por aquilo que nós realizamos, por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que nós produzimos, ou seja, você vale o quanto você produz. Você vale o quanto você ganha, você é medido por isso. Só que essa lógica do capital, essa lógica mercantilista, muitas vezes ela é trazida para dentro de nossa relação com Deus. E aí vivemos um ativismo da fé. Buscamos fazer coisas como Marta, fazemos coisas, trabalhamos, nos envolvemos, projetos, eventos, corremos de um lado para outro. E nós acabamos confundindo, e nós não compreendemos a diferença entre o fazer e o ser. Para muitos de nós, na prática, o cristianismo é sobre fazer coisas. Só que aí vem Jesus. E Jesus quebra essa lógica mercantilista, quebra essa lógica utilitarista, inverte essa lógica, e no Evangelho nós vamos ver Jesus demonstrando para a gente que o mais importante é ser. No Evangelho, Jesus está focado 100% em mostrar para o mundo que o mais importante é ser. Então, na cultura da performance, na cultura do resultado, na cultura desse ativismo, onde nós estamos focados em fazer coisas, Jesus inverte a lógica dizendo, olha, o mais importante é ser. O cristianismo, o evangelho de Jesus, não é sobre o que nós fazemos, é sobre quem nós somos, porque isso é muito mais profundo. Estamos em João 15. João 15, para que você se conecte com o contexto do livro de João, do evangelho de João, nós estamos em João 14, 15 e 13 também, na última noite de Jesus com os seus discípulos. Faltam agora poucas horas para a cruz. E Jesus está tendo que lidar com os seus discípulos e com a multiplicação dos mais variados sentimentos. Havia entre os discípulos a sensação de desânimo, de medo, de incerteza com relação ao futuro, de ansiedade. Por isso que, em João 14, verso 1, Jesus diz aos discípulos, não se turbe o vosso coração, se acalme. E agora em João 15, verso 1, nessa mesma conversa, Jesus diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Uma cena muito comum para aquele povo, para aquele Israel. Só que o nosso risco é nos depararmos com esse texto e olharmos essa ideia da causa e efeito, do ramo que dá fruto, e conectarmos essa ideia com a nossa ideia mercantilista da produtividade. Nós corremos o risco de encarar esses frutos como produção, como metas, como resultados, como igrejas cheias, e Jesus vai novamente subverter essa lógica. Por exemplo,
No verso 4, Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O que aprendemos aqui, igreja? Primeira coisa, ramo não tem vida própria. Aqui é uma obviedade lógica. Ramo não tem vida própria. Ramo não tem raiz, ramo não produz seiva, ramo não tem vida em si mesmo. O ramo depende da videira. E um dos grandes equívocos do nosso tempo é a ideia do self-made man. O que é isso? É a ideia do homem autossuficiente, do homem que conquista, do homem que resolve, do homem que acorda cedo, sai para trabalhar, mantém a sua família, ganha dinheiro. Nós acordamos e acabamos pensando que tudo está em nossas mãos. E mesmo na vida da igreja, nós temos essa ideia de vamos fazer as coisas acontecer para Deus, ao invés de deixarmos Deus acontecer em nós. Uma das coisas que nós temos como igreja, como comunidade, conversado com vocês em várias oportunidades, são as limitações impostas pela religião. E nós sempre aqui falamos com vocês que o cristianismo, o evangelho que Jesus está oferecendo, é mais que religião. Eu diria que é a superação da religião. E onde que a religião nos engana? Quando ficamos correndo de um lado para outro, fazendo coisas, eventos, projetos, reuniões, mas sem conexão com a videira. Qual que é a questão? A religiosidade adora o desempenho. A religiosidade adora a entrega de resultados, tabela de Excel. E sabe, nós nos enganamos acreditando que a multiplicação de programas ou que a entrega de bons resultados numéricos podem indicar que a igreja está indo bem. Mas há uma questão aqui. Quem trabalha ou já trabalhou com jardinagem sabe que quando um ramo se descola da videira, esse ramo aparentemente não morre de forma instantânea, correto? As folhas continuam verdes por algum tempo. Não é assim que funciona? O ramo parece vivo, mas o ramo já está morto. Por quê? Porque a fonte da vida está cortada. E qual é a questão aqui? Muita gente parece viva dentro das estruturas religiosas, mas por dentro, lá no íntimo, não tem mais seiva. O ramo está seco de amor, o ramo está seco de compaixão, o ramo está seco de paciência, o ramo está seco de graça. E aí Jesus vem e nos ensina dizendo, permaneçam. Permaneçam. Essa ideia de permanecer pode soar um tanto quanto passiva, algo que fica parado, uma inércia, mas é bem ao contrário. É uma atitude de resistência, uma atitude de rendição consciente, uma atitude de adoração. E nós permanecemos na videira, e nós entendemos que a nossa identidade na videira, a nossa identidade em Jesus, não está voltada para os resultados, ou seja, não está voltada, não está dependente dos meus sucessos ou fracassos. O texto nos ensina que nós somos amados antes. Nós somos amados antes de produzirmos qualquer coisa. O amor do Pai, isso aqui é muito importante, o amor do Pai por você não aumenta quando você faz coisas certas. E o amor do Pai por você também não diminui quando você erra. Permanecer é decidir descansar confiante nesta graça, mas mais do que isso.
Eu dizia há pouco da minha ansiedade, que herdei da minha mãe, e estou descobrindo que permanecer em Jesus é também abrir mão do controle. E isso é muito difícil. Nós queremos controlar. Nós queremos controlar nossa reputação, o que as pessoas falam de nós. Nós queremos controlar o futuro de nossos filhos. Queremos controlar até a nossa santidade, mas permanecer é orar a Deus dizendo assim: Deus, eu não dou conta. Deus, se a sua seiva não passar por mim hoje, eu serei apenas um pedaço de madeira seca. Se a sua seiva não passar por mim hoje, eu serei apenas um pedaço de madeira seca. Permanecer é abrir mão do controle, mas também é mais do que isso. Permanecer é escolher a quietude. Você conhece alguém assim? Que não consegue viver no silêncio? Porque esta vida desse ativismo nos coloca em correria constante. Eu sou alguém assim. Nós queremos estar fazendo algo o tempo todo. Queremos estar consumindo algum conteúdo o tempo todo. Mas permanecer na videira também é escolher a quietude. Também é escolher o silêncio. E sabe, muitas vezes nós temos medo do silêncio. Porque no silêncio nossos fantasmas gritam. Nós trabalhamos com Deus, nós trabalhamos para Deus, mas às vezes temos medo de ficar a sós com Deus. Ou seja, permanecer. Ouça aqui você, que é brasileiro, que vive nesse país, que é uma correria, uma loucura total, constante, diária, ouça a voz do pastor. Permanecer exige desaceleração. Permanecer é lembrar que eu não sou um funcionário, é lembrar que eu sou filho amado. Permanecer é diferente de visitar. Tem muita gente que não permanece em Jesus, eles visitam a Jesus aos sábados, visitam a Jesus quando a coisa aperta, quando vem um momento de angústia, mas na segunda-feira o seu relógio existencial volta a habitar a lógica do salve-se quem puder. E sabe, de segunda a sexta ou de segunda a domingo, muitas vezes nós que somos da fé, vivemos igual os que não conhecem a Deus, às vezes até pior. Vivemos essa lógica do salve-se quem puder, da ansiedade, da fofoca, da competição. Ouça o que eu vou te dizer agora. Jesus não quer ser o seu destino do final de semana. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para visitarmos a Jesus. Jesus quer ser a sua habitação permanente. Permanecer é uma decisão intencional. Agora nós sabemos que nenhum ramo é colocado e enxertado nesta videira de maneira obrigatória. Permanecer é uma decisão pessoal e é uma decisão diária. Permanecer é decidir diariamente comunhão com Deus. Como Jesus disse em Mateus 6:33, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino. Permanecer é decidir a comunhão. Entenda, permanecer é colocar a comunhão acima de tudo na vida. Permanecer é passar tempo em oração. Permanecer é passar tempo com a palavra. Permanecer é passar tempo em comunidade. Eu sou pastor de 2 igrejas. E quando eu estou aqui, sinto falta dos irmãos de Seward Park. Quando eu estou lá, eu quero estar aqui. Porque eu quero estar onde a igreja está. Porque para mim a adoração comunitária ela é fundamental no meu crescimento espiritual. E sabe, a comunhão, para mim é um dos pontos centrais da fé. E eu vou ser muito direto com vocês. Na minha jornada pastoral eu percebo que aqui é onde nós mais temos falhado. É no básico.
É na oração, no tempo para Deus, orando, na Bíblia, no culto familiar, no culto de pôr do sol, na presença aos sábados, no culto comunitário. Pense você agora. Quanto tempo você permaneceu na videira esta semana? Quanto tempo de qualidade você dedicou para a comunhão, para a Bíblia e para a oração esta semana? Como pastor dessa igreja, uma das minhas grandes preocupações é vir aqui à frente e não me fazer compreendido. Porque aqui nós estamos tratando daquilo que é espiritual, mas se durante a semana, eu sei disso, se durante a semana minha mente está focada apenas naquilo que é do dia a dia da vida, do ativismo, do trabalho, correria, família, estudos, se durante a semana a comunhão não foi uma realidade, eu sei que o sábado também não será o dia de comunhão. Alguns de nós não conseguem desligar do trabalho sequer ao sábado, sequer aqui. Quanto tempo nós temos passado? Quanto tempo nós temos permanecido? Tem sido o sábado para você, de fato, um momento de pertencimento? Tem você, mesmo no sábado, focado o seu tempo 100% em permanecer? Nessa lógica que eu citei, utilitarista, mercantilista, de consumo, muitas pessoas, como eu disse há pouco, têm buscado a igreja para assistir. Isso aí tem um problema de mercado. E as igrejas sabem disso, se preocupam com isso e buscam oferecer como se fosse um menu ao cliente. E buscam um louvor diferente, uma dinâmica diferente para atrair as pessoas, porque infelizmente em nossos dias as pessoas não estão sendo ensinadas a adorar em comunidade. As pessoas estão buscando consumir religião, assistir culto. Aí tem aquela música que eu não gosto, tem aquele pastor que fala muito de amor, mas eu também não acho legal. E aí a gente acaba fazendo escolhas e acabamos nos tornando consumidores, ao invés de adoradores. Igreja, culto, não é algo que nós assistimos, é algo que nós construímos juntos. Algo que nos conecta uns com os outros. E algo que nos conecta com Deus. Então, igreja, é muito simples aqui. Permanecer em Deus. Permanecer na videira é comunhão diária durante a semana e comunhão em comunidade no sábado. E esses são princípios indissociáveis se nós realmente queremos permanecer na videira. Mas permanecer na videira não é algo simples. Verso 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E esse verso pode assustar alguns, espera aí. Então quer dizer que Deus pode me cortar? Como que funciona isso? Interessante. Quando diz o texto, verso 2, que todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, ele limpa, ele poda, a palavra grega aqui é a palavra katairei. E essa mesma palavra é o radical da palavra catarse, ou purificação. Esse é o processo da poda. E aqui temos uma chave hermenêutica, uma chave pastoral. A poda, ela dói tanto quanto o corte, correto? Mas o objetivo aqui, a intenção, é completamente diferente. O corte descarta o que não tem mais vida, e a poda preserva o ramo para o futuro. Quando nós passamos por momentos de crises, perdas, podemos até sentir que Deus está tirando coisas de nós. Ou podemos pensar que Deus estaria nos punindo, mas na verdade, quando lemos o texto, entendemos
que o agricultor, na verdade, está apenas limpando o ramo. E a pergunta é, o que o agricultor poda em nós? Ele vai podar em nós o que nós chamamos de os galhos ladrões. Alguém sabe o que é isso? Galhos ladrões. Eu separei um vídeo rápido. É o Juan que está lá? Vê se está para mim, vê se o Marcelo colocou. Veja esse vídeo, por favor, rapidamente, para você entender o que são os galhos ladrões. Pode clicar aí. Olá, você que acompanha o canal Vicente em Casa, tudo beleza? Espero que esteja muito bem. Eu vou vir mais com a graça de Deus e nesse vídeo short de hoje mostro para vocês aí o que é o broto ladrão. Esses brotos, pessoal, eles acontecem geralmente na região do tronco da nossa videira. Essa aqui é a nossa Cabernet Franc. E eles acontecem, pessoal, ao longo de todo o tronco abaixo da linha do arame. Tá? Então esses ramos ladrões aqui, eles não têm serventia para a gente, pessoal. Eles só ficam tomando energia da nossa planta. Tá? Aqui foi uma poda que a gente fez. Ela estava no primeiro ano com 2 ramos bem vigorosos. A gente selecionou esse aqui, tirou esse aqui. Então é normal, pessoal, que esses brotos venham. O que a gente tem que fazer é eliminados, tá bom? Para que ele não fique tomando energia da nossa planta principal. Tá aí. Esses então são os galhos ladrões, são os ramos ladrões. Eles sugam a vida da videira. Crescem muito, crescem rápido, são bonitos, são belos, são cheios de folhas verdes, mas há um problema. Esses galhos ladrões não produzem o quê? Uva. Não produzem frutos. E como você viu nesse vídeo, esses galhos nascem da junção do ramo com o tronco. Crescem mais rápido do que os outros galhos. Entenda, a vida com Jesus é uma vida que há um processo, há um caminhar, não há um passe de mágica aqui. Mas os galhos ladrões não. Crescem rapidamente. Os galhos ladrões podem parecer bonitos, mas o agricultor sabe que esses galhos, na verdade, são parasitas. Tem muita aparência, mas não tem substância. Então, pense agora você. Quais são os ramos, quais são os galhos ladrões da nossa vida? Eu enumerei aqui apenas alguns. Nosso ego, nossa necessidade de aprovação, nossa pressa, o rancor que a gente guarda lá no fundo do coração. Um outro galho ladrão pode ser o nosso moralismo ou o nosso perfeccionismo religioso. Mantemos uma obsessão de uma fachada de santidade impecável. O galho é bonito, o galho é verde, o galho é vistoso, mas o coração está vazio, está seco, cheio de julgamento, de amargura, de elitismo espiritual. Me vendo melhor que os outros galhos. O moralismo religioso pode produzir folhas lindas, mas o fruto que é a misericórdia e a graça não aparecem aqui. E quando nós vemos, lembra que eu falei que Jesus ele inverte essas lógicas? No Evangelho, nós vemos Jesus preferindo a fragilidade de pecadores cientes de sua condição, de que necessitavam da seiva, do que a empáfia, do que a arrogância dos fariseus, que viviam de galhos ladrões, eram cheios de folhas, mas eram secos, de compaixão. Portanto, Deus nos limpa, para que nossa energia vital não seja gasta com a aparência, mas com aquilo que alimenta o mundo, que são os frutos. E aqui vamos para a parte final do texto. Verso 5. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E a questão agora é, o que é o fruto na teologia de Jesus? Fruto não é resultado, não é êxito financeiro, não são cargos na igreja, essa palavra eu nem gosto, né? Cargos,
ou o aplauso das pessoas. Fruto. Atenção aqui. Fruto é o caráter de Jesus reproduzido em nós. É o que Paulo vai chamar em Gálatas de o fruto do Espírito. E Paulo dirá que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui está a parte mais bela dessa história. Nenhuma árvore come de seu próprio fruto. A macieira não come a maçã. A videira não bebe o próprio suco. Ou seja, o fruto que Deus produz em você não é para você mesmo, não é para consumo próprio, não é para saciar o seu orgulho espiritual. O fruto que Deus produz em você é para saciar a fome do outro. O amor que cresce em você não é para você, é para acolher o que está quebrado. A paz que nasce em você é para acalmar o ambiente caótico onde você trabalha. A paciência que Deus dá a você é para suportar o intolerável. O fruto, ou seja, o fruto tem uma dimensão essencialmente comunitária e relacional. Verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Perceba a diferença, o caminho de Jesus e a religiosidade. Jesus não diz, produza para ser aceito. Jesus diz, você já é aceito, mas agora permaneça em mim, para que o fruto cresça naturalmente. O fruto não é resultado de seu suor. O fruto não é resultado de seu esforço. Fruto é resultado de sua intimidade. Fruto é o transbordamento de uma vida conectada com a fonte. Nesta manhã, a minha reflexão final é o convite para você e eu deixarmos de lado esta corrida maluca da performance espiritual. É o convite para descermos do pedestal de nossa autossuficiência. Se você está cansado, se você sente que a engrenagem da vida está te esmagando, lembre-se das palavras de Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é ameaça. Isso aqui é uma libertação. Isso aqui tira o peso de nossos ombros. Você agora não precisa salvar o mundo. O mundo já tem um salvador. O que você precisa agora é ser um ramo. O que você precisa agora é permanecer nele. E eu oro para que possamos aprender a parar de fazer coisas, de correr para lá e para cá, e começarmos a aprender a verdadeiramente permanecer. E eu espero em Deus que a seiva da graça, a seiva do amor de Jesus, possa percorrer nossas vidas hoje. Possa trazer a nós vida em abundância. Limpando o nosso ego, tirando os galhos ladrões, podando nossas vaidades. E através dessa seiva de Deus, fazendo brotar uma vide que alimente e cure pessoas ao nosso redor. Que esta realidade se cumpra na vida de cada um de nós. Amém? Deus te abençoe. Coloque-se em pé para uma palavra de oração.